1 a partir do versículo 5. E a palavra de Deus nos diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai,
nós queremos te agradecer, porque nós já começamos a celebrar o nascimento de Cristo. Que ao lermos a Tua palavra, que ao ouvirmos a mensagem do Senhor, o nosso coração possa se encher de alegria em saber que o Senhor enviou o Salvador a esse mundo. Muito obrigado, Deus, por estas boas notícias, e nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todos nós estamos vivendo momentos difíceis, de grandes incertezas. Mais um ano se passa e mais uma vez as pessoas continuam pessimistas. Nós vemos que as pessoas continuam sem esperança e sem perspectiva quanto ao futuro. O comércio, diferente do que acontecia em outros anos, diminuiu o seu investimento em enfeites, e nós vemos que muitos acreditam que as suas vendas não irão superar em muito as vendas que aconteceram no ano passado. Estamos ainda vivendo uma crise sem precedentes, ainda sofremos com uma grande instabilidade política e financeira em nosso país. De fato, a economia continua caminhando devagar, o desemprego continua a bater recordes. Todos nós conhecemos alguém próximo que está à procura de um emprego, e muitos que conseguiram uma recolocação, elas experimentam o fato de que o seu rendimento diminuiu, e diminuiu em muito. Quando nós olhamos para os nossos jovens, aqueles que são recém-formados nas universidades e faculdades do nosso país, nós nos deparamos com uma triste realidade. Esses jovens que se prepararam, que se dedicaram, não conseguem trabalhar na área do seu conhecimento. Infelizmente, eles terão que arcar com um grande atraso no desenvolvimento profissional e no desenvolvimento da sua própria vida. Nós vemos que a inflação continua nas alturas. O que nós compramos no mês passado, nós não conseguimos comprar nesse mês pelo mesmo valor. Nós vemos que os noticiários são arautos de más notícias. É miséria, doenças, violência, homicídios, drogas, terrorismo, catástrofes naturais e desastres como este que nós presenciamos nessa semana. O fato é que a corrupção continua devorando a nossa nação. Nós temos ainda esse sentimento de impunidade. Infelizmente, nós vemos a justiça, que deveria preservar a vida daqueles que são mais vulneráveis, sendo distorcida por causa de ideologias. E não é por acaso que muitos estão chegando nesse final de ano sem uma grande esperança, e não são poucos que estão deprimidos. Como nós falamos no início desse culto, talvez para alguns de nós não vemos a hora de vermos o relógio chegar à meia-noite do dia 31, na esperança que o próximo ano, de alguma maneira, seja um pouco melhor do que esses últimos 2 anos que nós
enfrentamos. Fora isso, nós enfrentamos os nossos dramas pessoais. Pessoas que faleceram, pessoas que estão enfermas, estão debilitadas, pessoas que veem suas famílias e seus casamentos entrarem em uma grande crise, pessoas enfrentando crise profissional e também crise espiritual. E o fato que a falta de esperança é um problema muito sério. Ele transtorna a nossa vida, gera insegurança e traz no nosso coração um sentimento de frieza, incredulidade e desânimo. Como nós vamos encarar a celebração do Natal nesse ano? E eu espero que você nessa noite consiga olhar para o Natal como uma fonte de esperança, que o Natal seja um motivo da sua alegria, independente das suas circunstâncias. E eu quero dizer para você nessa noite que sim, é possível ter alegria nesse Natal. Sim, é possível termos esperança que provém do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E alguns personagens bíblicos também se encontraram em momentos decisivos na sua vida. Também se depararam com um momento de incredulidade, de falta de visão do futuro, de falta de esperança. Mas o Natal para esses personagens foi um renovo, foi uma verdadeira renovação em descobrir que o Natal pode ser a fonte de alegria que muitas vezes nos faz falta. E eu quero chamar a sua atenção para ver lá em Lucas capítulo 1, de 1 a 18, o que aconteceu com Zacarias, que nós lemos no início da nossa mensagem. Nós vemos que Zacarias era um dos sacerdotes, e ele então foi responsável num determinado dia em oferecer incenso no santuário do Senhor. Mas quando ele estava prestando o seu serviço ali, o anjo Gabriel aparece diante dele e lhe traz uma notícia surpreendente. Ele teria um filho, e o seu filho seria chamado João, e esse João seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Mas veja bem, a princípio nós não temos dúvida que são boas notícias, a não ser pelo fato de que Zacarias e Isabel já tinham uma idade avançada. Humanamente eles não poderiam ter mais filhos. Isabel, a sua esposa, era estéril, mas a palavra do anjo Gabriel trouxe essas boas notícias para Zacarias. No primeiro momento, o que nós vemos na palavra de Deus é que Zacarias fica com medo, e ele alimenta dúvida em seu coração. Será que isso mesmo vai acontecer? E por que isso agora? Imagine você com seus talvez mais de 50 anos, e você descobre que vai ser papai de novo. Que susto, hein? Quando o seu filho se formar no segundo grau, não, é no ensino médio agora, você vai ter 68 anos.
Quando ele se formar na universidade, você vai ter mais de 70 anos. Talvez isso trouxe um pouco de temor ao coração de Zacarias. Afinal de contas, ele já estava acostumado com o fato de não ter filho. E os filhos são uma grande fonte de alegria, não é verdade? Mas também são uma grande fonte de preocupação. Essa semana eu estava conversando com o Marcos e a Manu, e a filhinha deles, a Helena, nasceu essa semana. Está tudo bem, eles estão felizes, mas nós estávamos conversando sobre o fato de que a partir daquele dia tudo muda na vida de um casal. Agora eles não vivem mais para si mesmos, mas agora eles vivem considerando em primeiro lugar a sua filha. Zacarias estava com medo, ele estava incrédulo. Mas vamos ver aqui o que é que esse anúncio trouxe da parte do Senhor para Zacarias. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Porque eu e você podemos encontrar no Natal uma nova esperança e um motivo para termos alegria. Porque o Natal, o nascimento de Cristo, nos fala muito a respeito de Deus, nos fala muito a respeito do seu cuidado. E o que nós vimos que era motivo de medo para Zacarias, Deus estava falando para Zacarias: Zacarias, não tenha medo, pois sua oração foi ouvida. No Natal, nós devemos lembrar disso, que Deus sempre nos ouve, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que Deus não rejeita a nossa oração, de que Deus irá responder as nossas orações segundo a sua vontade, no tempo em que Ele mesmo estabeleceu. O Natal nos fala que Deus sempre escuta as nossas orações. Amém? Amém. Que o seu Natal nesse ano possa ser um Natal repleto de alegria, não porque tudo está bem, não porque todas as coisas estão dando certo, não porque você conseguiu o emprego dos seus sonhos, não porque você recebeu um aumento, não porque você comprou um carro novo, uma casa nova, ou conseguiu realizar aquela viagem dos sonhos, mas porque o Natal nos lembra que Deus nunca se esquece das nossas orações. Deus sempre atende às nossas orações e cumpre o seu propósito em nossas vidas. Mas nós vamos ver uma segunda pessoa que também passou por um momento de medo, de aflição e de incredulidade, e que também foi impactada de uma maneira positiva pelo anúncio do nascimento do Filho de Deus. Vamos ver aqui Lucas capítulo 1, versículos 28 a 35. Acompanhe comigo. Lucas
capítulo 1, a partir do versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, Maria, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Sim, nós entendemos que são boas notícias. Que grande privilégio ser a mãe do Filho de Deus, do Deus encarnado. Mas pense um momento. Maria estava noiva de José, era uma jovem, e de repente, do nada, ela se encontra grávida. Como explicar esse fato? Como explicar isso para a sua família? Como explicar isso para o seu noivo? Como explicar isso para a família do seu noivo? Ela poderia ter o seu casamento anulado, ela poderia ser expulsa da convivência da sua família e ser relegada a uma vida de marginalidade, porque naquela sociedade, uma mulher que não fosse casada, uma mulher que fosse rejeitada pelo marido, pelo noivo, não tinha lugar e espaço naquela sociedade. Aquelas palavras do anjo para Maria, no primeiro momento, trouxeram muita confusão, muito medo, muitas dúvidas. Mas veja o que o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. O Natal, ele é fonte de alegria, ele pode dissipar as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores, porque o Natal são boas notícias, notícias essas que trazem para Maria um grande privilégio, não porque Maria fosse uma pessoa extremamente especial, que ela tivesse feito algo para merecer aquilo, mas as palavras do anjo revelam algo a respeito de Deus que é extremamente importante para todos nós. O anjo diz: Maria, você foi agraciada. A graça de Deus, a graça de Deus repousou sobre Maria. E nesse Natal, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas que todos nós estamos enfrentando, nós devemos parar e colocar toda a nossa esperança em Cristo. Em Cristo, não só Maria, mas eu e você também somos agraciados. Graça, favor e merecido. Deus nos escolheu, Deus nos salvou, não porque nós éramos merecedores, mas nós fomos salvos simplesmente porque Deus nos ama e nos salva pela sua graça. Que o seu Natal não seja medido pelos presentes que você vai receber, pelos presentes que você vai dar, pelo tamanho da sua ceia de Natal, pelas roupas caras ou não que você vai usar, mas que nesse Natal você possa se lembrar que Deus nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, aquilo que Ele tinha de mais valioso, o seu Filho Jesus Cristo. Mas vamos continuar, e nós vemos uma terceira pessoa que foi impactada com o anúncio
do nascimento de Jesus. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. A partir do versículo 20. Vamos ver a partir do versículo 19. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Por ser José, seu marido, lembrando que eles ainda não tinham se casado, mas dentro da cultura judaica, o noivado já considerava o casamento consumado, então ele era chamado de marido. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Muito bem, José tinha escolhido a sua noiva. Os preparativos já estavam todos prontos. O casamento já estava marcado. Seus sonhos, suas esperanças já estavam traçados. E de repente cai uma bomba atômica sobre a cabeça de José. Sua noiva, futura esposa, se encontra grávida. E pior, ela diz que aquilo que foi gerado no seu ventre procede do Espírito Santo. E se fosse você? Como você iria reagir? Sua noiva está grávida, não é de você. E ela diz que está grávida do Espírito Santo. Qual seria a sua atitude? José, por ser um homem temente a Deus, não pretendia expor Maria. Ele não queria que ela passasse por uma humilhação. E por isso então, ele pretendia anular o casamento de forma secreta. Mas logo depois que ele considerou essa possibilidade, o anjo lhe aparece e diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz ao filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. O anúncio do nascimento de Jesus trouxe para José medo e também trouxe dúvidas. Mas o anúncio do nascimento de Jesus, aquilo que o anjo lhe disse, fez com que aquele medo
desse lugar à fé, fez com que aquelas dúvidas fossem dissipadas numa certeza de que ele deveria receber Maria como sua esposa. O Natal deve ter esse mesmo efeito em nossas vidas. Todos nós também devemos abandonar o medo e substituí-lo pela fé. Todos nós devemos dissipar as nossas dúvidas e devemos caminhar em fé, em convicção, na certeza de que o Senhor Jesus Cristo, aquele que é chamado Emanuel, ou seja, aquele que é chamado Deus conosco, estará conosco todos os dias da nossa vida, nos dias bons e nos dias ruins. Quando nós vemos o sol brilhar e quando as nuvens encobrirem o nosso sol. Para José foi um grande desafio, mas ele confiou nas palavras do Senhor, e por isso ele foi abençoado, e por isso ele teve o privilégio de ver a sua esposa dar à luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual é a sua expectativa a respeito do Natal? Nós ficamos muitas vezes angustiados porque desconhecemos ou nos recusamos a crer que Deus continua sendo soberano sobre a nossa vida e sobre esse mundo. Muitas vezes ficamos desanimados, confusos e com medo, porque duvidamos do cuidado de Deus para com a nossa vida. Mas lembre-se, o Senhor é capaz de abrir uma porta fechada. Ele é capaz de aplainar os nossos caminhos tortuosos. Ele nos providencia um futuro de paz e de esperança. Isso porque Ele nos ama. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Diante disso, eu quero desafiar você a confiar no Senhor, e que o Senhor Jesus seja o motivo da sua alegria e da sua esperança. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero orar principalmente por aqueles irmãos que estão desempregados, aqueles que estão num trabalho que não lhes agrada, aqueles que estão enfrentando problemas em suas famílias, em seus relacionamentos, quem sabe com seus cônjuges, com seus filhos. Eu quero orar nesse momento por aqueles que têm enfrentado uma batalha contra uma doença crônica, aqueles que estão desanimados, deprimidos, aqueles que estão morrendo de medo com o que o futuro lhes reserva. E nesse momento, ó Deus, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus visite cada pessoa, transformando a tristeza em alegria, tirando toda a dúvida e colocando a esperança que provém do Natal. Que Jesus seja a nossa alegria, que cada um de nós
possamos confiar e prosseguir nessa caminhada de fé. Pedimos todas essas coisas e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.